Bem-vindo, Davi. Bom vê-lo novamente. Tivemos Ah, pessoalmente aí, obrigado. semanas atrás aí. É, Davi, que foi um dos meus primeiros alunos aqui, no Maranhão, lá no Selma de Imperatriz, e hoje aí já isso. médico formado. Foi a sexta turma lá do Selma Imperatriz. E, bom, conta um pouquinho aí seu nome, de onde você nasceu, É, por que medicina, beleza. quando você começou a estudar lá no seu, meio que ano que formou, mais ou menos, para a gente começar. Vai Vamos lá. lá. Então, oi pessoal, tudo bom? Meu nome é Davi. Eu hoje sou médico, formei pela Universidade de Selma, no Maranhão, especificamente o campus de Imperatriz. Fui a sexta turma do curso na cidade. É, Vamos lá. Uma pergunta aí que foi interessante. Por que medicina? Eu entrei no curso muito por... Bom, eu não sabia se eu queria medicina. Eu sempre gostei muito de ciência. E, bom, eu entrei meio que, vamos lá, talvez tenha um pouco disso que eu estou buscando. Então, foi Você tinha mais ou menos quantos anos, Davi, tateando. quando você entrou? Porque você é bem jovem, né? Eu tinha 17, Ou entrei com seja, você 17. acabou o terceiro ano e já emendou. Isso, Tá. É isso, que isso. assim, vamos agora analisar que é bem jovem, né? E, Sim, inclusive, até em termos de maturidade, eu acho assim. Não que é impeditivo, mas você olhando para trás, sim, concorda que você era bem jovem hoje, com a sim, visão que sim. você tem, né? Ok, você Não, com aproveitou, mas é uma certeza, idade bem difícil. com Por isso que certeza. que É, você traz aqui, pô, não sabia o que eu é, queria. Normal, essa época é normal, né? Na verdade, ele tá esperado. E aí foi mais ou menos a realidade em que eu entrei, né? Até pela idade. Bom, eu sei que eu gosto de ciência, esse tipo de coisa, vamos lá, vamos. Aí fiz vestibular, tal, na época consegui entrar no curso, ok. E no decorrer do curso vi que eu me dava bem com muita coisa, vi que tinha coisa que eu não me dava bem, mas enfim, a medicina é uma área com muito campo para muita coisa. Em especial, no decorrer da faculdade, eu descobri pesquisa, né? Que, enfim, a gente vai conversar um pouco mais adiante. Mas basicamente é isso. Hoje eu formei agora em dezembro de 2025. Estou no processo de revalidação dos steps, que a gente também vai conversar um pouquinho. E por enquanto tô aqui. Exatamente. Mas vale lembrar uma cena assim emblemática nossa. Eu lembro até hoje, entrei para ministrar uma aula para vocês. Você estava, acho que no terceiro ano, terceiro ou quarto ano, não vou me lembrar exatamente. Isso. E aí era uma aula dentro de um laboratório, vocês tinham um rito lá de exigência da coordenação, vocês tinham que estar todo de branco, Uhum, jaleco, sapato branco, isso. touca, máscara. É, E aí você estava bem na primeira bancada, assim, e tinha um brochezinho do Sci-Hub, Broche. né? Que é o Isso. corvo, né? Que tem do Sci-Hub ali. Isso. Aí eu olhei para você, olhei para aquele broche e falei, porra, moleque, terceiro ano, com o broche do Sci-Hub, que é o site, quem não sabe a história, né? A Ah, Alexandra, né? Acabou isso. hackeando os sites de revista científica, entregando de graça para quem não tinha condição de pagar US$ 50, US$ 30 por um artigo. Então, assim, Isso. aí até é uma discussão ética sobre isso, mas enfim, quem nunca, quem nunca foi salvo pelo Sci-Hub, né? É, E aí eu falei, você sabe o que que é isso? Aí o Davi olhou para mim, né? Sei, o meio tímido, assim, não sabia o que que é, qual que era a porrada que ia tomar, né? Falei, ah, mas você usa ele? Eu uso. Mas já no terceiro ano? Já, professor. Aí assim nós começamos a Foi. conversar, nos aproximar, e aí eu entendi o quão brilhante era o Davi. Muito bem, Davi. Aí, nesse momento, então, falando da parte de ciência, não é normal o aluno de medicina ser tocado e envolvido pela ciência, vamos dizer assim, pela pesquisa, Uhum. pela estatística, por aprender a publicar, escrever, enfim. E você foi tocado logo no começo. De onde veio isso? É uma ótima pergunta. Acredito que eu já entrei no curso procurando por isso, talvez. É, E em algum momento, inclusive naquela época do que eu usava bastante esse broche e tal, foi uma época que poxa, eu gostava muito de pesquisar artigo, de procurar, e aí eu entrava nas principais revistas, Science e tal, geralmente os artigos todos pagos, aí que entrou o Sci-Hub.
E aí foi uma época que eu comecei de fato a consumir ciência e aprender a consumir também, que é muito importante. Enfim, tem artigo para tudo aí, até no PubMed. Você tem que saber aprender a ler de fato o que se tem hoje. E, bom, hoje na medicina, de modo geral, a ciência ela é uma área não assistencial. Então, muitas vezes por isso que ela não é abordada como, digamos, um foco de carreira. Bom, tudo bem, hoje eu quero sim ser médico, quero ser especialista, mas uma área importante da minha formação que eu entendo é pesquisa. É uma área não assistencial, mas que tem um impacto muito grande no todo. Então, assim, foi algo que eu fui vendo com o tempo que tem muita pesquisa nova que traz coisa de grande impacto na prática do dia a dia, muita diretriz que é atualizada. E aí você vai olhar as diretrizes e referências de revista, de revista e de publicações de alto impacto, né? Que mudam de fato muita coisa. Inclusive, a gente teve mudanças naquela época a doutrina de Morton Kelly, que mudou algumas coisas em relação a como a gente entendia a dinâmica da doutrina. A questão que até hoje está em discussão das barreiras meninges, né? Que tem uma quarta barreira, enfim, foi muita pesquisa de ponta que começou a aparecer. E aquilo foi me deixando muito instigado a procurar, enfim, ter interesse de pesquisar mais, enfim, me deixou curioso, né? De fato, e a vontade de querer fazer algo como aquilo. Fato é que no Brasil, especialmente na minha região, a gente não tem incentivo de pesquisa e insumo para isso em larga escala. Então, no início foi difícil, ainda hoje, para fazer pesquisa não é fácil, mas eu vou dizer que hoje atualmente, eu Davi, estou parado por, enfim, outras demandas em relação a todo esse processo dos steps que a gente vai conversar. Mas, bom, lá atrás foi o que me impulsionou muito, foi o que me deu muita curiosidade de querer ir atrás disso. Foi. Então, a curiosidade, eu acho que essa palavra, a sua essa descrição sua, ela é muito importante. Porque, no fundo, nós somos movidos pela curiosidade. Desde a época lá das cavernas, né? A curiosidade que faz a gente movimentar, gastar energia, tentar atravessar aquele morro, aquela montanha, para saber se do outro lado tem uma plantação, né? Uma área plantio melhor que a que eu estou usando, se tem mais Sim. água, não tem. Então, essa curiosidade, ela realmente movimenta. E eu acho que tudo que a gente faz, quando a gente preserva essa curiosidade que vem da criança, a gente vai desenvolvendo e vai explorando. E fato está aí que você, não à toa, trouxe, mais uma vez, o recurso que é natural nosso, que é a curiosidade. E só para quem não é da área, né, você citou a doutrina de Burrow, que é a doutrina que determina a pressão intracraniana, né, que teve uma modificação, porque achava-se que o crânio fosse não expansível, ele tem E uma não, é elasticidade isso. mínima, né? E você também citou das meninges, a clássica divisão das três meninges, hoje tem uma quarta, uma divisão da aracnoide, inclusive que poderia estar relacionado ao sistema linfático aí do sistema Isso. nervoso. Enfim, só para atualizar para quem não é da área, mas isso aí, o Davi, por que ele trouxe esses dois exemplos? Porque isso aí não está no livro. É tão recente que você pegar um livro, um livro de anatomia, um livro de fisiologia tradicional, não está Isso. atualizado, porque Isso. ainda mais normalmente a gente não compra a última edição, né? A gente pega uma penúltima, antepenúltima É, edição, e lá que não vai estar mesmo atualizado. Então aí o Davi, a gente sentiu a potência de estar up to date, né? De estar mexendo com os artigos, isso. estudando por artigos para ver o que de fato mudou e acha, né? E aí eu acho que o que você falou é o seguinte, traduzindo, pô, quer dizer, então tem coisa para descobrir, né? Então, quer dizer, eu posso me Não. embrenhar nessa área e também ser uma das pessoas que descobre. Então, esse chamamento, né, que eu vou colocar para você, então, pelo que você falou, talvez você já veio mais do que pela medicina, você veio pela ciência, talvez seja a sua vocação, que vem do latim vocare, que chama. Então, o que te chama? É a sua vocação. Então, tá aí, então, provavelmente uma dissecação do seu perfil, talvez a gente entendendo por que Sim. você lá no Sim. terceiro ano estava com o broche do Sci-Hub, né? E, Davi, hoje já há uma envergadura de
não vou falar publicação, assim, porque, mas você já tem uma envergadura de leitura, de artigo, de interpretação. Você também já Isso. participou e você tem alguns artigos publicados, inclusive internacionais. Vamos voltar, então, pegar essa trajetória do comecinho, você tentando escrever, Legal. até hoje. Então, assim, quais foram os Beleza. pontos decisivos que você lê, o livro, a aula, o curso, que você foi acrescentando na vida do Davi para chegar até o momento de hoje, que é muito superior o de ontem e vai ser também inferior ao futuro, que você vai continuar evoluindo. Mas dá uma para nós Sim, uma sim. lembrança para quem quiser modelar você, porque a gente não tem isso na faculdade, né? Ninguém oferece isso para a gente na Aham. faculdade. Foi um caminho Sim, paralelo que você gerou. Então, divide com nós aí quais sim. seriam as dicas para tentar aquele que precisa o mínimo ou pensa que nem você expandir, qual que seria um caminho legal? Então, eu vou fazendo um paralelo com como foi minha evolução também, acho que seria interessante. Então, eu comecei principalmente com pesquisa experimental, lá no meu TCC da faculdade. Eu, beleza, tem um TCC para fazer, tem uma publicação para fazer, vamos fazer alguma coisa legal. Então, fui atrás de orientadores, próprio Dr. Fábio, que foi um dos orientadores do trabalho. Inclusive, enfim, é uma coisa a se publicar, um trabalho que foi muito bom. Mas, enfim, eu queria fazer uma coisa legal, tal, fui atrás de orientadores, entre eles o Dr. Fábio, tinha o Dr. Fausto também. Não sei se ele vai chegar a ouvir esse podcast aqui, mas foi alguém que me ajudou muito. Ele é engenheiro elétrico, tem um doutorado na Universidade de Okinawa, no Japão. É, Universidade de Okinawa, não, desculpa. Me fugiu agora a cidade que ele ficava. Não era Okinawa, era próximo, mas enfim. É, e assim, foi um cara que me ajudou muito também, principalmente nos específicos do trabalho. Basicamente, a gente formou uma rede neural, que é uma subunidade de um IA, para deixar mais simples, que era capaz de discernir atividade cognitiva aritmética, a gente que estava fazendo conta, de um estado de relaxamento cognitivo somente usando ondas de EEG. Então, a gente pegou dados de EEG de um banco de dados, decompôs esses dados e treinou uma rede neural para identificar isso. Foi o primeiro estudo experimental que eu fiz, foi a primeira pesquisa de fato que eu fiz. Enfim, teve altos e baixos, foi um processo bem demorado, estudo experimental, mesmo que não seja prático em um laboratório, ele toma tempo. É possível, mas dependendo do lugar, dos insumos que você tem, fica bem mais complicado, como foi o meu caso. É, é uma área que eu ainda tenho muito interesse, que eu sou muito grato por ter sido meu início, mas eu diria que teve seu impacto, mas no decorrer da minha evolução como pesquisa, até de como consumir ciência, também entrou a importância de saber ler, interpretar e como fazer revisão sistemática e meta-análise. Eu acho que é o que trouxe mais maturidade no decorrer da coisa. Inclusive, assim, né, é o topo da pirâmide de evidência, né? Então, hoje o que a gente tem de diretriz na medicina inteira é basicamente o que é feito por meta-análise, que é uma síntese estatística do que a gente tem de evidência atualmente. Enfim, não tem interesse econômico em cima disso, mas faço parte de um grupo de pesquisa enfim, a nível nacional. E foi onde eu comecei, de fato, a colocar a mão na massa, a fazer cada etapa da meta-análise. Então, você faz uma Peraí, extração. Davi, da onde surgiu esse grupo aí? Abracadabra. Ah, vamos lá, vamos lá, Como vamos é que eu lá. acho um grupo de pesquisa para mim? Vamos lá, Vamos quem está lá, nos ouvindo? vamos lá. Isso aí também foi uma história interessante. Então, ali em 2023, foi início de 2023, eu na época eu tinha interesse em neurocirurgia, né? Hoje meu interesse já é outro, neurologia. Mas, enfim, quero fazer neurocirurgia e tal. Eu tinha interesse no lugar em particular, que era o Barrow. Falei com o Dr. Fábio se tinha alguém que tinha alguma conexão lá, enfim. No meio da coisa, a gente falou com um médico que se chama Dr. Berval. Ele é o médico-chefe da residência da USP, do HC. E aí, vamos lá, tem o Davi e tal, tem interesse em acompanhar o serviço alguns dias e tal. E é alguém que tem conexão com o serviço do Barrow, né?
Então, fui lá, fiz um estágio alguns dias lá com ele, pensando em depois alguma carta, Então, alguma ó, esse indicação. estágio, na época a gente arrumou, você foi lá para U. Ó, que legal, pessoal, entender. Isso, Você queria chegar no Barrel, né? isso, No Barrow Institute, no Arizona, que é um serviço de referência mundial de isso. neurocirurgia, neuro, né? Uma neurocirurgia Ah, mais, né? Por causa do professor Robert Spetzer, que era o chefe lá, né? isso. E aí eu não tenho contato. Aí qual que foi nosso vínculo? Falei, já sei, eu tenho contato lá na USP, você vai falar com o professor Eberval, o professor Eberval tem contato lá. Isso, Então tu não vai ligar para o professor Eberval e pedir uma carta para ele, tu vai lá fazer o estágio isso, com naturalmente, ele. E naturalmente. durante o estágio com ele, você vai manifestar seu interesse também por conhecer o Barrel. E aí você criou o Isso, vínculo, né? Então, assim, não é chegar lá isso, pedindo favor. Você isso, chega lá, isso, usufrui, isso, aproveita a USP, naturalmente. dali tu pede, né? Então, Na época era um programa, inclusive era um programa de pesquisa do Barrow dedicado a estudantes, né? Chama-se Subinternship. E aí, bom, beleza. Durante o estágio da USP eu conheci o Dr. Rafael Bertani, que ele é um dos chefes desse grupo de pesquisa. O grupo de pesquisa tinha recém-nascido na época. E aí, enfim, a gente estava trocando ideia na sala de cirurgia, era uma DVP, uma cirurgia de DVP, lembro até hoje. E aí, enfim, muita gente fina, trocando ideia lá. Ele, Davi, olha aí no Instagram. E aí me deu o nome, eu olhei, segue aí, acompanha isso aí. Beleza. Aí, beleza, segui o grupo, se chama MB, hoje é comunidade MB. É, sem intenção de jabá aqui, é simplesmente porque eles realmente é um pessoal que é amigo meu hoje, então, enfim. Quem que tiver interesse aí também, fica a dica. não tem problema, pô. É, É a sua trajetória, estamos falando de você, uai, sim, tem que sim, falar, sim, uai. sim. E aí, beleza, comecei a acompanhar tal. E na época estava pesquisando sobre a questão da meta-análise, revisão sistemática, já tinha entendido a importância de saber abordar isso. Enfim, tem alguns manuais também na internet, quem tiver interesse, tem manuais da Cochrane também, que é uma ótima maneira de aprender. E fui pesquisando, vi que o pessoal tinha muito resultado bom, publicando por lá. E em especial, meta-análise geralmente não se faz sozinho, você precisa de pelo menos mais duas pessoas com o mesmo foco, o mesmo interesse. Então, assim, era uma dificuldade. E surgiu a oportunidade de entrar no grupo, né? Aí eu coloquei lá os dados de contato, tal, falei com o pessoal. Até que entrei no mês de junho de 2024, se eu não me engano. É, E beleza. Bom, comecei a, de fato, escrever alguma coisa. Então, comecei a escrever mais centrado para esse ramo de pesquisa que não necessariamente lida com dados primários, mas que é geralmente pesquisa de alto impacto. Então, a gente mexia com muita estatística. Então, se você não contrata um estatístico, você faz sua própria estatística. É, Você tá ali, você tem seus resultados, você vai descrever seus resultados, você vai aprender a ler os seus resultados e, consequentemente, você aprende a fazer e a consumir ciência também. E aí, em cada etapa, cada trabalho que alguém tinha, eu me candidatava a entrar e aprender alguma coisa. Então, tem uma extração de dados para fazer. Acho que é a parte mais chata da meta-análise. Vamos lá, quero aprender. Aí fazia a extração de dados. Tem que pesquisar a viabilidade do estudo, desse estudo aqui. A gente ia lá pesquisar a viabilidade. E aí você aprende a estruturar a ideia, a ver a viabilidade da ideia, e aí começar a montar, de fato, cada peça da coisa toda, né? E aí depois tem a estatística, tem que aprender uma certa parte de programação. Também foi algo que foi um desafio na época, mas enfim, também aprendi. E aí depois a escrita com os resultados que você teve. É, é um processo um pouquinho, é um processo longo porque é algo muito novo. Você não tem muito contato com isso diretamente pelo curso de medicina, você não vai ter tanto contato. Mas foi assim, extremamente enriquecedor no ponto de vista, até como médico, de saber entender o que que a diretriz te traz e por quê. Por exemplo, uma diretriz de hipertensão, a diretriz de AVC. Eles têm lá o topo de evidência, evidência nível A, tal. Você entender de onde que vem isso, com por que que isso, como que isso é produzido.
Então, assim, acho que o ponto de maior crescimento para mim foi aprender a fazer esse tipo de pesquisa. Depois, enfim, aprendi outros ramos também, mas acho que o principal é isso. E aí isso redundou em quê, Davi? Você teve algumas publicações já aí, tanto nacionais e Então, internacionais, né? isso. Hoje, enfim, por questão dos steps, e tal, eu tô bem parado. Mas tem algumas publicações já bem em revistas boas. Eu não tenho hoje ainda uma publicação minha como primeiro autor, enfim, eu tive uma questão com steps e tal, eu tive que parar um pouquinho a minha produção. Mas tem algo que já tá em evolução, já tenho interesse de voltar a mexer. Mas tenho publicações com alguns colegas, publicação em revista boa. A gente recentemente levou alguns trabalhos para o AAN, que é o Congresso da Academia Americana de Neurologia, e tivemos ótimos resultados. A gente mandou o trabalho pensando numa apresentação de pôster e tal, e foi aceito como apresentação oral. Então, que é um tipo de apresentação com maior destaque, digamos assim. Fiz uma apresentação oral no AAN na semana passada, hoje é dia 3. Minha apresentação foi dia 22 de abril. É, então, assim, um resultado que eu particularmente não esperava. Tava bem Foi a primeira parado ou em a relação à segunda pesquisa. vez? Você fez uma apresentação de pôster, né? Em outro congresso Isso, internacional. exato. Eu esqueci desse detalhe. Teve um congresso também do CNS, que é um congresso de neurocirurgia, em Los Angeles, no ano de 2025. Nesse eu enviei um trabalho que eu sou o primeiro autor, que também está em via de publicação. Esse era uma revisão sistemática com meta-análise sobre o uso de diversores de fluxo, enfim, era uma estratégia de tratamento endovascular. Foi aceito como um pôster, fui lá, apresentei, e depois disso, na época, eu fiquei bem parado, focado mais na questão da prova. E aí, por acaso, eu tinha feito mais esse trabalho que a gente mandou. E aí recebi um e-mail confirmando, assim, foi aceito, apresentação oral, então na época foi bem uma surpresa. E aí, enfim, a gente aceitou, foi lá. Fui junto com esse time de pesquisa também, muita gente legal. E foi uma experiência muito boa. E, Davi, assim, acho que tem várias coisas para a gente explorar aqui um pouquinho antes de avançar para o STEP. Primeira coisa que quem nos ouve, assim, porque infelizmente no Brasil a gente não tem a cultura bilíngue, né? A gente tem a aulinha de inglês no colégio, um ou outro faz um curso fora, mas a gente sabe que a fluência, ou pelo menos a confiança de, por exemplo, ir apresentar um pôster ou mesmo fazer uma apresentação oral, normalmente ela não está inata na nossa formação. Eu Não, sei que você sempre estudou, assim como todas as pessoas, mas como é que foi esse preparo, né? Ou, vou falar choque, mas assim, como é que foi esse preparo para uma dinâmica que não é usual para o estudante brasileiro, concorda? Mesmo que fale inglês, né? sim, Conta um sim. pouquinho como é que foi a experiência lá, chegar lá, o Tá. congresso realmente internacional, de grande porte, Aham. tanto no CNS da neurocirurgia como do AN da Neurology, ambos são são congressos gigantes. Sim, sim, E aí, como é que foi? sim. Então, no início é um susto, né? Sim, você chega no primeiro dia no congresso, poxa, tem muita coisa aqui, um lugar imenso, tal. É, eu acho que de, inclusive, ter um grupo ali contigo te ajuda muito. Foi um destaque, foi um contraste que eu tive, porque no CNS o grupo era muito reduzido ou às vezes não tinha. Então era você e você ali, vai apresentar teu negócio. Mas beleza, tranquilo. É, a dinâmica da apresentação de post, ela é um pouco mais branda, no sentido de que, assim, você vai ficar ali na galeria dos posts, vai vir o pessoal conhecer e tal, é mais uma troca de um bate-papo sobre o seu trabalho. Já a apresentação oral é uma dinâmica um pouco mais rigorosa, no sentido que é você, o microfone, a banca e uma plateia. Então, você vai expor seu trabalho para gente que é chefe mundial de alguma coisa, que eles estão ali. Por exemplo, minha banca era um chefe de Yale e uma chefe, se não me engano, do Mount Sinai, nos Estados Unidos. Então, dois chefes de grande calibre. Eu brincava até com meus amigos que era ensinar o Papa a rezar a missa no Vaticano.
Era mais ou menos isso. Então, é, é um pouquinho mais. A coisa, o buraco é um pouquinho mais embaixo. Mas, assim, primeiro, estruturar bem sua apresentação é o primeiro ponto. Ter uma apresentação limpa e fácil Qual de que era o interpretar. tempo que eles forneceram? Eu tinha 8 minutos de apresentação e quatro de perguntas. Existia assim, às vezes era um pouco flexível de tirar um pouquinho do tempo de perguntas para dar mais para essa apresentação. Não foi o meu caso, mas eu vi isso acontecer lá. É, e, bom, o fluxo que eu segui foi, bom, estruturar bem a apresentação, uma apresentação limpa, direta, sem muito texto. A apresentação não tem que ter texto para você ler, você tem que apresentar o trabalho de fato como você fez. E acho que o passo dois é estruturar seu discurso, é planejar o que falar em cada passo da apresentação, no decorrer da apresentação. No final das contas, a minha apresentação foi uma apresentação bem tranquila, no sentido de que era um tema até que ainda existe muita controvérsia. O meu estudo foi o primeiro, esse que apresentei, foi o primeiro que fazia um estudo em grandes populações. Eu comparei aspirina de ticagrelor e aspirina de clopidogrel para procedimentos endovasculares como um todo. Hoje é um tema dentro da neurologia que a gente não tem muita segurança estatística porque não tem grandes populações nos estudos. Então, foi mais ou menos essa abordagem. É, E assim, você fica muito nervoso porque é gente muito grande lá, mas eu acredito que a própria segurança de estruturar bem a coisa te deixa mais tranquilo no decorrer da apresentação. Então você treinou, você Teve simulou em treino. casa, Teve você treino pra caramba. programou o textinho de cada slide em Sim, inglês com sim, palavras-chave, sim, sotaque. Perfeito. Então, ou seja, o sim, sucesso ele é repetido e construído, ele não vem à toa, né? sim, Por que que eu falo? com Porque às vezes o pessoal às certeza. vezes olha o seu resultado e acha que você é brilhante por brilhar naturalmente. É claro que todo mundo tem um dom, tem luz própria, cada um com a sua. Mas aqui é fruto de trabalho, ou seja, você parou sua Sim, vida realmente para montar o slide, para enxugar o slide, corrigir o inglês, treinar olhando para o sim, espelho, revisar o que vai falar, a palavra-chave, para chegar lá e ainda enfrentar aquela paura daquela sim, situação realmente desafiadora e mesmo assim sim, com medo ir lá e fazer e fez, cumpriu, né? sim, Então, acho que é um exemplo de mostrar que vocês, como os alunos estão nos ouvindo, né, isso, faz parte do jogo, esse é o game, né? Essa é a nossa guerra de estudante, né? Isso, Davi? E valeu a pena, é. né? Ah, pra caramba, pra caramba. Foi um baita congresso, foi uma baita experiência também. Foi minha primeira apresentação oral. E a primeira apresentação oral, assim, durante a faculdade eu não fui em congresso. Tanto porque eu não queria ir em congresso só por ir, eu queria ir em congresso com trabalho para apresentar. Então era uma convicção minha. E, e assim, minha primeira apresentação oral da minha vida no maior congresso da neurologia. E nos Estados Unidos, né? Então foi, foi uma baita experiência. E o inglês, eu sei que você tem um inglês já de estudar desde pequeno, mas assim, essa preocupação, porque não é fluente, né? A gente nunca está É, dominando, porque não vive lá. Você fez algum preparo? sim. O que que você recomenda para a galera aí? Porque todo mundo tem essa Então, insegurança, né? Todo mundo. A é, gente não fala o inglês fluente, né? A gente vai errar alguma coisa, é, sotaque, é é, natural, né? Conta essa. é, A gente paga o mico, não tem jeito, né? Tem que encarar. é. Então, particularmente, como você falou, eu já fazia o inglês desde pequeno e tal. Eu até brinco que chegou um ponto da minha vida que eu me dei conta que eu falava. Foi mais ou menos isso. E o próprio fazer e consumir ciência hoje é muito inglês. Então, você não vai, digamos, tenho medo de confundir. Isso não vai acontecer, não vai confundir palavra porque você está estudando o tempo todo em inglês. É, eu acredito que o que traz mais segurança na questão do falar é se expor. Na verdade, é uma terapia de exposição. Então, por exemplo, eu tive a vantagem da minha apresentação ser nos últimos dias da viagem. Já era a minha terceira viagem para os Estados Unidos. Então, assim, eu cheguei, os primeiros dias são para, de fato, voltar ao eixo de falar todo dia inglês, de pegar a prática. Então, foi uma vantagem. E treinar o ouvido É, também, né? Porque muda o Treinar o ritmo da, ouvido da, também, da, sim, da sim, linguagem, né? sim,
Quando tu sim, com chega no certeza. aeroporto, é Dependendo. É, engraçado, na immigration é, é difícil porque você está acostumando a ouvir o ritmo do inglês, né? sim, Aí no sim, final do dia, no segundo dia, você já está começando a entender quase tudo, porque é um ritmo diferente de sim, língua, né? Então, o primeiro dia no sim, táxi, na imigração, no hotel, é tudo excuse me, repeat, excuse, você fica inseguro, né? sim, sim, E aí no segundo dia que você falou, já está meio que pegando automático, né? sim. Mas é exatamente isso. Então, assim, você vai tomar ali uns 2, 3 dias para voltar de fato ao eixo. Se você já fala, se você não fala, eu acredito que o principal é a exposição. Se expor, às vezes eu até falo assim, de criar um ambiente todo em inglês, para você começar a pegar o jeito, a entender, a começar a associar melhor as coisas. Não tem jeito, Davi, só dá para aprender a nadar nadando, né? Nadando, Não é lendo o livro de natação. E assim, já vou exato. compartilhar é, também fiz algumas experiências fora, tal, e tinha alguns cursos que eu fazia nos Estados Unidos e Europa também, mas acabo usando inglês, né? Eu e o meu colega de turma, o Elcio, que é até um abraço, né, se estiver ouvindo a gente aqui, ele é otorrino, a gente fazia curso de acesso endonasal para tumor de hipófise e tal. E assim, na semana que antecedia a nossa viagem, ele que me deu essa dica. Ele falou: Ó, começa a ver alguma série, algum filme em inglês, com a legenda em inglês. Então a gente se propunha de ver de 15 minutos até 40 minutos todo dia, um série ou um filme em inglês, para ir você começando a ouvir e ler inglês, né? Ouvir e ler inglês para começar Sim, a condicionar. Então a gente fazia esse preparo antes. Então, só mostrando aqui que a gente se expõe, mas com treino, né? isso. Ninguém tá lá em casa e Sim, do nada tecla SAP, né? Então, sim, e sim. fora os mico, que pagam os mico, né? Um ou outro lá não vai Normal, entender e normal. tal, e aí, puta, era isso, É, tal, acontece, né? normal. Davi, agora estão migrando aqui um pouquinho para os steps, né? Então você Tá, talvez, eu acho que você me confirma se é isso. Talvez por seu interesse genuíno em pesquisa e a limitação que o Brasil oferece, talvez você já tenha vislumbrado, é, infelizmente, ter que expandir fora sim, do território nacional sim. a sua atuação. E aí, naturalmente, você viu, bom, como é que eu posso fazer isso, né? Como médico, talvez sendo médico lá. E aí eu acho que você Sim. pensou na validação. Foi isso? E aí, sendo isso por que Estados Unidos e como é que funciona a validação? Dá um Tá, overview para a gente aqui. vamos lá. O processo todo se chama USMLE, USMLE. É um processo que envolve basicamente cerca de 3 provas: Step 1, o OET e o Step 2. Beleza. O que são essas 3 provas? Como é que funciona esse processo? Então, esse processo é basicamente o que te permite aplicar para um programa de residência nos Estados Unidos. Lá não existe o clínico geral. Você forma, você tem que entrar na residência. É um pouquinho diferente em relação ao Brasil. Eu entrei em contato com esse processo ali pelo terceiro ano da faculdade, assim, de conhecer. Foi algo que eu fui, com o tempo eu fui conhecendo mais e crescendo interesse, algo que eu demorei um pouco a decidir, porque, enfim, também é uma decisão que toma um tempo, é uma decisão complicada, ainda mais ali com, acho que eu tinha uns 18 para 20 anos, alguma coisa assim, então toma um tempo. É, em que consiste as provas, então, desse processo? Primeiro, Step 1 é uma prova que testa conceitos básicos da faculdade. Então, essa prova lá, eles fazem a mesma prova já no início da faculdade de medicina. E aí envolve conceitos básicos. Aquele primeiro e segundo período da faculdade que a gente tem aqui no Brasil, então, o ciclo de Krebs, cascata do ácido araquidônico, fisiologia humana básica, fisiologia, anatomia básica, e aí isso dividido por sistemas, né? Então, sistema cardiovascular, sistema renal, sistema pulmonar, neurologia, tem toda essa divisão. É, é uma prova. Hoje a prova mudou um pouquinho, agora são 280 questões, já eram isso, mas mudou um pouco a dinâmica de blocos. Eram 7 blocos de 40 questões, hoje são 14 de 20, 14 blocos de 20. A duração de prova é de 8 horas. E, enfim, tem toda uma burocracia, é um papelado para você fazer a prova. E também, enfim, é algo à parte, é uma abordagem à parte. Também acho que tomaria outro podcast. Mas basicamente Step 1 é isso. Existe uma estratégia de estudo muito bem feita, tanto para o Step 1 quanto para o Step 2.
O que é um ponto muito positivo, na minha opinião, da preparação e dessa escolha de caminho de residência. Porque você tem certeza que você, se você seguir aquilo certinho, você vai entrar, você vai passar, do ponto de vista prático. Então, assim, E vai ser. passar na prova de validação curricular, Isso, né? Nós estamos isso, falando aqui os STEPS, como você citou, o USMLE, ele é um programa de revalidação do seu isso. diploma médico brasileiro para ter o diploma médico americano. Assim como quem Exato, faz o nosso Revalida aqui, que faz a medicina exato. fora do Brasil, Isso, e aí tem que passar pelo Revalida, que é uma prova, para poder certificar como médico no Brasil. isso, Isso não tem nada a isso. ver com entrar na residência, não tem nada a ver com especialidade, Exato, nada, nada, né? exato. Ou seja, é o processo de certificação, exatamente isso. Você faz as duas provas, você tem que passar nas duas provas. Ah, eu posso fazer a prova novamente caso não passe? Pode, mas isso pode virar um problema mais à frente que eu vou falar. Então, isso é o Step One, são os conceitos básicos, mas não pense que por ser básico é pouca coisa, é muito denso. Tem até aqui, eu vou mostrar aqui, esse aqui é o que a gente usa para estudar, o First Aid, o tamanhozinho do menino. E é bem denso, é uma prova bem, Mas, ô Davi, só bem. para tirar o medo, esse First Aid é um livro sensacional. Isso, não, é Porque muito eu não bom. encontro material igual o First Aid, por exemplo. É claro que Isso, para quem isso, não teve, nunca estudou o tema, é um livro resumo. Então é um livro difícil de, isso, assim, de você ler uma narrativa para entender um quadro, ele não vai te explicar, ele não tem uma leitura. Ele tem sim, quadros mínimos, resumos, com gráficos e figuras isso. maravilhosas que ajudam Ele em é um guia de muito estudo. entendimento, não é? É um Isso, ele é um negócio guia de assim. estudo. Eu queria Exato. ter tido contato com esse livro na minha época de faculdade, porque ele ajuda É, sobremaneira a você revisar ou mesmo é, entender depois o final que você começou a ler, câmara cardíaca, não sei o que lá. Tu abre lá, tem as figurinhas maravilhosas, não é isso? isso, isso. Na prática, ele é isso, é um guia de estudo. Enfim, não vou entrar nos específicos de como estudar, isso também acho que é outro podcast também. Mas enfim, esse foi o Step One, é uma prova que é pass or fail, então não existe uma nota quantificável, você passou ou falhou. Isso mudou há um tempo atrás, mas hoje é isso. A prova do meio é o OIT, é uma prova de certificação em inglês. Você provar para o Estado americano que você fala inglês, que você tem contato, que você tem habilidade de falar inglês médio. É uma prova que Que substituiu aqueles TOEFL da vida, né? Que isso, antigamente isso, era, isso. É a prova feita para esse processo. É que uma prova chama OET, australiana. OET, né? É, isso. É uma prova australiana. Você paga ela com dólares, não com. Agora me fugiu a moeda da Austrália, mas você paga com a moeda australiana. E aí, por último, o Step 2, que é uma prova até Step 2 CK, que é uma prova de conhecimentos clínicos. Eu não tenho certeza dos específicos de quantidade de questões ou tempo de prova, porque não é o processo que eu estou hoje, eu ainda estou no Step 1. Mas, enfim, é uma prova muito parecida com o Step 1 do ponto de vista de abordagem. Dizem até que ela é uma continuação do Step 1. Então, você faz o Step 1, ela até recomenda que em 6 meses que você continue estudando e faça o Step 2. É, e aí, ela é como se fosse uma evolução desses sistemas que você abordou no Step 1. Feito o Step 2, você está eleito a aplicar no match, que é o processo de, digamos, escolha de residência nos Estados Unidos. Você passa a ser ECFMG Certified. Você tem um certificado pelo ECFMG, que é o órgão federal nos Estados Unidos que basicamente elenca quem terminou a faculdade de medicina e está apto a fazer o processo de residência. E aí existe uma diferença entre você aplicar e você entrar no processo de residência. Hoje, o que que é o match, né? Que é esse processo. Então, você fez suas provas, você tem sua nota do Step 2, que esse sim tem nota. E aí você tem suas publicações, você tem, enfim, suas áreas de interesse, suas cartas de recomendação, que também vem de estágios, enfim. Tudo isso vira digamos, um currículo que você usa para
aplicar para as universidades. E aí, digamos, eu, Davi, elenquei ali um número X de universidades. Você faz um top 10, um top 50. Ah, Universidade de letra A foi minha universidade número um. E aí a universidade de letra A vai me elencar também no ranking de alunos. Então, digamos que ela coloca o Davi no número 5. Só que os quatro primeiros não escolheram a universidade de letra A. Então ela me tem como opção lá no número 5. Quando chega a minha vez, existe um match, ou seja, eu escolhi ela como número um, ela não escolheu ninguém pro número 5. Então deu um match ali. Tem gente que brinca que é um Tinder acadêmico, né? Que é basicamente as duas coisas se encontram. É mais ou menos isso. E aí tem um processo de entrevista também, parece muito um processo de uma entrevista de emprego, até você efetivamente dar o match com o local e iniciar a sua residência. Então, não tem prova de residência. Ninguém vai ter Efetivamente concurso, não. que nem a gente tem Isso, aqui, fazer a isso. prova lá do Sudeste, do SUS, do tal ser. Não tem, né? Não tem uma Não, é. prova oficial que você preste, qualifique e aí você passa ou não passa. Você Isso, validou, fez esses steps one and two, e aí você virou médico americano, mas como você falou, médico americano não pode trabalhar como médico, tem que ter residência. Aí você vai isso, aplicar seu currículo como se fosse match, o Tinder acadêmico, como você bem explicou, que é o match isso, mesmo, né? E para se habilitar, você tem que ter cartas de recomendação e estágios, blá, 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 blá. Isso vai pesar ou não na isso, escolha de você entrar, ser aceito ou não. Então, assim, praticamente entrar na residência seria realmente a apresentação de currículo e entrevista, né? isso, E para melhorar o currículo, você fez um clerkship, né? Que seria uma parte do internato lá, ou não? isso, Isso isso. pesa também. Explica um pouquinho para a gente quando a gente faz o internato lá Então, fora, né? é, existem várias modalidades de estágio, estágio de pesquisa, estágio observacional, estágios, enfim. Mas, para via de regra, o que a gente tem hoje para esse processo, que é mais estratégico, é os clerkships e os observerships. Os observerships são estágios observacionais. Você vai estar lá junto com quem está na assistência. Então, é um neurologista, um neurocirurgião, é um cardiologista, enfim, dependendo da área que você tiver. Mas você não pode ter contato direto com o paciente. Você vai acompanhar a prática daquele profissional. É isso. E o clerkship você já tem, enfim, é um processo extremamente burocrático também, mas você pode ter acesso ao paciente, você pode examinar. Parece muito o internato que a gente tem aqui. Então você vai lá, passa na enfermaria, conversa com os pacientes, examina, faz o registro, passa o caso, passa o note, né, que eles chamam lá, coloca no prontuário. É muito, muito similar ao mesmo ao internato. O clerkship, para quem é de fora, no caso a gente aqui brasileiro, quem é de outro país, ele só pode ser realizado no último semestre da faculdade. Então, existe uma época de aplicar para esses estágios. E aí, enfim, tem uma lista de universidades que você pode aplicar que aceitam estudantes de fora. Uma dica que eu dou para quem tem interesse nisso é faça o Step One o mais cedo possível. Foi um problema para mim, porque eu não tinha o Step One feito, e eu fiquei muito limitado em relação a universidades que aceitariam um estudante sem Step One. Então foi uma dificuldade. Acabei fazendo só um clerk por conta disso. Foi um clerk na FIU, fica na Flórida, em Miami. E aí eu fiz um clerkship em neurologia. A gente acompanhou lá por um mês o neurologia e também a clínica, né? Então era um estágio em enfermaria e ambulatório. Assim, é uma experiência muito rica, muito, muito interessante e, acima de tudo, muito estratégica, porque a intenção do clerk é você ter esse estágio realizado e você ter uma carta de recomendação daquela pessoa que você acompanhou, daquele attending. Então, assim, além de ser um processo é, estratégico do ponto de vista prático de fazer, você tem que ter o tato o momento certo de pedir a carta, de saber pedir a carta para esse profissional que você acompanhou. O mais interessante é pessoalmente. E, enfim, essa pessoa vai fazer a carta de recomendação de acordo com o que ela viu, dos seus pontos fortes e fracos, para no futuro você usar isso no application para uma residência.
O famoso currículo e depois a entrevista, né? Isso, isso. Davi, é assim, a gente que vem de fora, né, que somos international doctors, né? Como é que funciona a... Porque lá as residências tem umas mais concorridas lá, né? Que até para americano é mais complicado. Isso, Quais são isso. as mais disputadas e quais são as menos disputadas, que eu acho assim, no sentido Então, assim, para quem está ouvindo a gente, quais são as que você tem alta chance de passar nesse caminho que você está colocando com estudo, preparar, e uhum. quais realmente são muito complicadas, mesmo para os bons alunos americanos? Então, é, é, via de regra, o que é residência cirúrgica geralmente é muito disputado. Então, programas que você tem que ter boas cartas de recomendações, você tem que ter muita pesquisa publicada. Hoje em dia, o top one, top two é ortopedia e neurocirurgia. Esses dois vivem brigando pelo top one, cada ano troca. E aí a gente tem também dermatologia, otorrinolaringologia, geralmente áreas cirúrgicas enfim, também tem um ótimo retorno lá. Mas é um processo mais complicado até para quem é americano. Enfim, dentro disso também é outra abordagem, você tem que ter enfim, uma abordagem mais em Na relação à pesquisa muito mais neurocirurgia, o forte. pessoal, isso que eu ia te perguntar, na neurocirurgia, o cara que passa nos Uhum. grandes centros, demora quanto tempo em média? Que ele não consegue formar e entrar, né? Então, isso varia muito, mas pelo menos aí uns 2 anos fazendo Research Fellow, que é um programa de pesquisa, geralmente não pago. Então você passa ali 2 anos fazendo pesquisa em algum lugar para, enfim, alguém poder te recomendar e para você ter publicação suficiente para entrar ali. Tem gente que entra com doutorado, então o cara é PhD em alguma coisa para poder entrar na residência. É, então, assim, o cara passa, sei lá, 2, 3, 4 anos. Existe caso de 5, existe caso de gente de fora dos Estados Unidos que vai lá, passa 5 anos fazendo Research Fellow para poder entrar na residência. Essas são residências mais competitivas. E a gente tem as residências que a gente chama de friendlies, né? Então, amigáveis, no ponto de vista de facilidade de entrar. São residências que às vezes não exigem tantas cartas de recomendação, não exigem uma quantidade tão grande de pesquisa, mas cada uma tem sua exigência em particular também. Às vezes até cada universidade tem uma exigência diferente. Então é algo também importante de se observar. Até para, enfim, uma maneira estratégica na hora de aplicar para cada serviço. E aqui de cabeça, essas residências mais friendly, seria o quê? Pediatria, medicina A interna, gente medicina da tem família lá, que não é a medicina de família nossa, isso, é um outra, é uma medicina de família que é isso. mais É outra atuante, né? abordagem. É outra abordagem lá, ela, Outra ela faz. abordagem. Mas é legal de falar que o family medicine lá deveria ser o mesmo conceito aqui, né? Porque lá eles fazem a parte ginecológica básica, a parte oftalmológica básica, a Sim, parte dermatológica básica, ou seja, só sim, vai para o especialista o que o Family Medicine sim. não consegue resolver. Hum, E a residência deles é isso, calcada em resolver todas as situações menores, né? Então é uma residência interessante, mas isso, tem bastante vaga, então acaba sendo friendly, né? Acho que entra isso. o que aqui? A própria neurologia, psiquiatria, Mas a neurologia. psiquiatria, É, pediatria, medicina interna, que é a clínica médica, medicina de família. Consegue lembrar de mais alguma? Só para a gente citar aqui, se hum, fez alguma coisa. deixa eu ver Bom, se eu lembro enfim, mais se a gente alguma. lembrar. É, é. Eu ia E falar radiologia, mas radiologia é uma área não, também muito concorrida. É bem é- concorrida. eu acho que patologia também é Patologia friendly, também é friendly, patologia é isso. friendly. Tem um mercado muito importante de patologia lá também. Um pouco diferente do Brasil, até por conta da vertente de pesquisa, né? É. E, e, Mas basicamente é isso. e Davi, você falou do step one, two e three. Onde está esse terceiro step? Como é que Pois é. funciona? Então, Onde ele aparece? existe o terceiro e o final, né? O Step 3 já é uma prova, em tese, todo mundo faz essa prova. A gente que está aqui fora, eles estão lá dentro, todos fazem o Step 1, 2 e 3. A diferença é que a gente faz o OIT para provar que a gente faz em inglês. Bom, existem controvérsias, porque eu fiz duas provas enormes em inglês e passei, então eu falo inglês. Mas enfim, é, o Step 3, basicamente, ele é feito para o cara que está no final da residência. Então é uma prova que, vamos lá, lembra que para entrar na residência é uma entrevista de emprego.
Então, a residência funciona como um emprego de fato, você não é um estudante, você é alguém empregado por aquele serviço e você está aprendendo, naturalmente. A questão é que cada ano o seu contrato é renovado, até chegar ao seu último ano de residência. No último ano, o seu contrato é renovado mediante o Step 3 feito e com o resultado de aprovado. Então, é mais ou menos isso. Você está ali na residência, tem que fazer o Step 3. É uma prova que já é mais tranquilo você fazer e não passar e fazer de novo. Você faz essa prova até passar. O importante é ter o resultado feito. Quem é de lá não pode fazer antes, então você vai entrar na residência, vai passar pela residência e vai ter que fazer no final. Quem está vindo de fora, isso já é um pouco mais estratégico para a gente tem a opção de fazer essa prova antes. Então, assim, fiz o Step 1 muito cedo, fiz o Step 2 cedo, talvez dê certo de eu fazer o Step 3 antes de eu entrar na residência. É uma ótima opção porque você vai fazer a residência mais tranquilo. Então, já apliquei com o Step 3 feito, isso, inclusive é um ótimo ponto para você aplicar para um visto, enfim, a questão de visto também fica bem mais fácil para você conseguir um green card com o Step 3 já feito. É, mas você também pode seguir o fluxo do que a maioria faz, que é fazer Step 1 e 2, fazer a residência e deixar o Step 3 mais ao final. Isso entra muito, enfim, na sua estratégia de preparação, do que você já fez, de qual a situação que você está hoje. E aqui, em termos de estratégia, Davi, fazendo comparação até política no Brasil, a gente cada vez está com mais médicos aqui sendo formados, inclusive com a qualidade Sim, formativa aí, sim, infelizmente questionada, até porque não tem como se formar pessoas boas a toque de caixa sem estrutura, né? Principalmente a estrutura hospitalar, com corpo docente de ensino prático mesmo, né? Porque levantar as paredes e botar a aulinha de anatomia e fisiologia todo mundo faz. Agora tem um hospital é, escola, né? é, Com que não pega o plantonista lá, que às vezes nem é preparado para ser instrutor, né? Mas tem uma equipe que acompanha o aluno no hospital escola, então não é sim, difícil, né? Não faz, isso não nasce da cartola mágica. E, é, ou seja, então um cenário econômico para o médico, condições de trabalho, blá, 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 faz uma análise para nós e comparando com os Estados Unidos, porque a perspectiva lá parece que é meio que, não vou dizer oposta, mas ela é contrária à nossa aqui, né, em previsibilidade, né? Parece que lá existe sim, uma sim, carência, né? Ou seja, o médico sim, de fora, se ele passar por tudo que você está falando, ele acaba tendo espaço e é bem tratado, não tem um preconceito, sim, né? Então, comparando o sim, cenário aqui, acho para quem ainda pensa ficar no Brasil ou pensa para seguir fora, qual a sua análise que acabou de formar aí, o que você está sentindo no mercado de trabalho, os legal. plantões, tal, tal, Tá. e o que pode esperar para quem vai para fora, apesar de toda essa odisseia, que é uma odisseia, né? Mas vale a pena? Qual que seria a perspectiva? Tá. Vamos lá. Eu não tenho agora número de cabeça para falar, mas enfim, acho que não é o intuito. Fato é, a gente tem muita faculdade aberta, muitas novas abrindo. Agora começou agora um processo de tentar avaliar a qualidade desse ensino com as provas agora do Enamed e tal. Eu fui a primeira turma que fez a prova do Enamed. Primeiro, isso foi mais uma qualificação de cada universidade. Mas mais à frente, eu entendo que vai virar algo de garantir, permitir que você pratique medicina ou não, dependendo do seu desempenho na prova. Muito parecido com o que os americanos já fazem, né? Bom, você precisa passar na prova para poder entrar na residência. Então, assim, existe hoje um processo mais de tentar selecionar, mas o fato é, o mercado está saturado, tem muita faculdade aberta, muitos alunos que recém-formados entrando no mercado a cada semestre, porque forma turma em julho e forma turma em dezembro. Então, cada semestre tem um influxo muito grande de médico novo no mercado. E eu, tudo bem, formei, querendo ou não, na região interior do estado, voltei para minha cidade também interior, mas nos primeiros meses foi uma dificuldade conseguir emprego. É, Hoje eu trabalho 3 dias da semana, até por conta do foco na preparação do estudo. Eu tenho a capacidade essa flexibilidade de estudo maior, mas nos primeiros meses foi um problema conseguir, justamente por eu ter um mercado, até que eu estou na região longe de qualquer faculdade de medicina, mas está um mercado já inflado, que não, assim, ele não vai, não consegue abarcar tanto profissional.
Você não vai ter, dependendo do lugar, não tem como ter três plantonistas, vai ser dois ou às vezes só um. E aí existe dificuldade de emprego e, consequentemente, o mercado, quando tem muita demanda, o mercado vai diminuir quando tem muita oferta, desculpa, o mercado vai diminuir o valor total do valor do seu plantão, etc. Em contraste com a realidade Que já americana, estamos com valores é, chocantes, né? é, Eu sim, posso falar sim, aqui, pelo menos de Araguaína, do Tocantins, o médico generalista ganha lá no hospital regional, com porta aberta, sala de emergência, 12 horas, plantão isso, que não para de chegar ambulância, resgate, isso, que você fica isso, exposto, né, num tratamento de pessoas críticas, uma situação não é tão simples, o cara chega a 600 e poucos reais, 12 horas, pô. é, Isso é, aí é, ó, e depois de seis é. anos de formado, né? Não, então é um negócio assim, só tende a piorar, né? Isso. E é importante entender que isso é reflexo do mercado, não é culpa de alguém objetivamente que baixou ou diminuiu o meu salário. É, é flutuação do mercado. Se você tem muito É, profissional, o o valor que, desse o que vai profissional. acontecer, na verdade, assim, ninguém vai baixar o salário. Eu fiquei sabendo que em Goiânia chegaram a baixar. Como tem Aham, muita procura, acho que alguém me falou que chegaram a baixar sim. 15%, 30%, não lembro lá como é que era. Mas o que acontece, não precisa baixar, basta não aumentar. É, A inflação vem é, comendo, o cara não também aumenta. tem isso. Eu falei com um colega, Também tem inclusive, aí no isso. interior do Maranhão, que o contrato deles de UTI está há 8 anos sem aumentar. E quando eles vão tentar sentar para conversar, fala, você não quer? A gente oferece aí para outro grupo. É, E eles sabem que tem mais de é, um grupo querendo, entendeu? sim, Então, sim, basta não aumentar, sim. entendeu? A É, inflação vai comendo. Mas segue lá. Então, o cenário para nós aqui é ruim, principalmente para quem não for especialista. Até o especialista vai dar exato. problema, né? Mas, assim, É, até para quem não for especialista, então tá danado. E para especialista é. vai começar a dificultar. E aí, qual é o cenário que você estudou e viu lá? Como é que tá funcionando lá fora? Então, é, já na realidade americana, quando a gente vê que não existe o médico generalista, então já não tem esse influxo desenfreado no mercado. Existe um número relativamente fixo de universidades, então não tem universidade abrindo a rodo sem critério sem fiscalização de qualidade, digamos assim. E aí todo mundo que forma é forçado, querendo ou não, a passar por um processo de residência se ele quiser ter uma vida profissional na realidade de assistência médica, né? E aí, enfim, tem a parte do incentivo à pesquisa, tem tudo isso. E você termina com um profissional mais bem qualificado, do ponto de vista técnico e até científico também. Enfim, é um cara que fez muita publicação, fez muita ciência, finalmente virou um especialista. E se a gente pesquisar hoje, agora eu não vou lembrar de valores, mas existe um gráfico mostrando a média salarial por especialidade. Então são valores que às vezes é 20 vezes maior do que a média brasileira. O que, no ponto de vista econômico, é muito interessante. Isso varia por estado americano também. Existem estados mais caros, estados com custo de vida menor. Mas pensando em galgar passos maiores, em chegar mais longe do ponto de vista profissional, me parece ser um ambiente mais próspero. E com qualidade, né? Você tem estrutura, tem Sim, qualidade, respeita sim, seu horário, tem todo, sim, assim, tem o lance da medicina judicializada lá, tem, mas é para os dois lados também, sim, né? Você tem os seus direitos sim, são reservados, você tem sim. que, o horário do plantão, né? Blá, 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 tudo É, certinho. Eu também não sei se eu estou isso. up to date com os honorários, né? Só para você ter uma noção, eu acho que o médico, assim, o clínico o geral que passa, que tem a medicina interna, né? Que faz Uhum. visita, tal, 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 ou mesmo de alguma clínica, se eu não me engano, o salary, que é anual, seria US$ 180.000, o mais baixo, cento e cinquenta, cento e É algo em oitenta torno mil. disso, Então, assim, isso. o médico mais barato lá, do que você falou, varia também para o estado, tal, 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 em que cidade que ele está. Vamos botar US$ 200.000, vai, que é 180, 150, 150, Uhum. que seja 150. Você Sim, multiplica por 5 aí, você tem tem R$ 600.000 no ano, isso, né? Tem muito isso, especialista que não tira isso no Brasil, né? Isso eu falando para o médico isso. mais simples. Eu acho que a média do especialista lá clínico e tal tá na ordem dos US$ 300.000, 250 até
450, podendo variar em cima disso. E as cirúrgicas que você falou, por que que são muito disputadas? Um É, neurocirurgião, um ortopedista, cirurgião plástico, vão girar em torno de US$ 1 milhão por ano, 900 mil, 800 mil, isso. 1 milhão e pouco. Então, você multiplica isso por 5, é o salário do cara por um ano de trabalho. Então, com outra realidade de assistência. Então, é por isso que acaba sendo um cenário. E, que você falou, com um mercado que não está inflacionado, ou Que seja, não que é não, hostil, é. Não é um e mercado eles estão hostil. precisando, e eles estão Hum, precisando, porque há sim uma carência, principalmente, lógico, não nos grandes sim, centros, mas há carência de médicos, sim, em cidades que o próprio americano não quer ir, vamos dizer assim, né? Que seria o sim. interior dos Estados Unidos, Hum, né, tal. Então, você pode ter grandes oportunidades num cenário que para eles é ruim, porque é o interior deles, e para nós, sim, comparado com nós aqui, é primeiro mundo, né? Então é sim. isso, Davi. Cara, obrigado aí por falar com você, por Eu você que dividir com a agradeço o gente, convite. dividir aí a sua trajetória, que sempre me impressionou. Parabenizo a você, seus pais, pelo investimento em você. É, e não tenho dúvida de que você vai ter um caminho aí que só vai cada vez mais engrandecer e vai influenciar muita gente ainda, porque você não vai tirar o pé do Brasil, né? Mesmo você estando lá, você acaba influenciando a gente aqui. E parabéns, viu? Vida longa aí, seu Obrigado. projeto, tá bom? Obrigado pelo convite também. Prazer estar aqui. E é isso aí. Muito bem.